Bom, aqui, o nosso problema aqui consiste no seguinte: a gente quer achar o volume mínimo de um cone com uma esfera inscrita nele, tá? Então, basicamente, eu procurei fazer um esboço, esse desenho à esquerda, do o cone e a esfera inscrita nele. Bom, o desenho da direita, o que que é? É um corte transversal para a gente enxergar o que é que está acontecendo. A gente tem que encontrar algumas relações para poder montar o problema, tá? Primeira coisa é montar o problema. Para começo de conversa, né, vamos lembrar que o volume de um cone, ele é dado por quem? Pela área da base vezes a altura dividido por 3. Bom, então vamos lá. Vamos começar a trabalhar aqui em cima disso. O que que a gente tem aqui? Bom, essa distância que eu tenho aqui é o raio da minha esfera. Essa distância também é o raio. E o que acontece? Olha só que interessante. A gente tem o quê? A gente tem esse lado, tem dois triângulos retângulos com um lado em comum e dois lados têm o mesmo comprimento. Então o que acontece? Na realidade, esses dois triângulos retângulos são iguais, têm as mesmas medidas. Isso vai facilitar bastante a nossa vida. Por quê? Porque se a gente tomar esse ângulo aqui, a gente sabe que esse ângulo é igual a esse, vamos chamar esse ângulo de alfa sobre 2. Bom, o que que a gente sabe sobre esse ângulo alfa sobre 2? A gente sabe, eu vou tomar a minha variável de análise vai ser a seguinte, tá? A gente sabe, por exemplo, o nosso cone é um cone circular, então a gente sabe que isso aqui nada mais é do que x ao quadrado, π vezes h dividido por 3, tá? X ao quadrado é o raio da base, tá? Seria essa distância aqui. Então, vai ser a minha variável. A minha variável vai ser o raio da base, do cone. Bom, o que que a gente pode saber, então? A gente sabe o quê? Que a tangente desse ângulo alfa sobre 2, ele vai ser quem? Ele vai ser nada mais, nada menos do que o raio da esfera dividido pelo raio da base do cone. Por outro lado, a tangente do ângulo alfa vai ser quem? Vai ser a altura do cone dividido pelo raio da base. Bom, o que que a gente vai usar aqui? A gente vai usar o fato, uma relação que existe de soma de arco, né? A gente sabe que a tangente de alfa pode ser descrita como quem? A tangente de alfa sobre 2 mais alfa sobre 2. E, por sua vez, é o quê? Tangente de alfa sobre 2 mais tangente de alfa sobre 2 dividido por quem? Por 1 menos tangente de alfa sobre 2 vezes a tangente de alfa sobre 2. Isso então dá o quê? Isso vai nos dar duas vezes. Tá? Tivemos uma pequena interrupção, mas continuamos. Isso aqui vai dar o quê então para a gente? Duas vezes a tangente de alfa sobre 2 dividido por quem? 1 menos a tangente ao quadrado de alfa sobre 2. Bom, o que acontece? O que essa expressão nos permite? Nos permite achar uma relação entre aquelas duas frações. Então, a gente sabe o quê? Que h sobre x é igual a quem? Duas vezes
R sobre X, dividido por quem? Por 1 menos R sobre X ao quadrado. Bom, isso vai nos permitir o quê? Isso nos permite uma expressão H, então vai ficar o quê? 2 vezes R X ao quadrado, dividido por quem? Por X ao quadrado menos R ao quadrado. Tá? Com isso, a gente consegue agora escrever o volume do cone em termos dos nossos parâmetros. Então, o volume vai ficar igual a quem? Bom, a área da base, que é π x ao quadrado, isso aqui tudo dividido por 3, vezes quem? 2 vezes r x ao quadrado, dividido por x ao quadrado menos r ao quadrado. Bom, isso aqui tudo vai ficar como? Vai ficar 2π r x à quarta, dividido por quem? Por 3 vezes x ao quadrado menos r ao quadrado. Bom, chegamos numa expressão, o volume dependente do raio da base. Todos os outros parâmetros são constantes. Então, o que acontece? Em tese, um aluno poderia chegar e falar, bom, agora, beleza, agora eu vou fazer cálculo. Vou fazer, calcular a derivada, achar o ponto crítico, calcular a derivada segunda, e encontrar o valor da derivada segunda no ponto crítico e sair fazendo conta. Tudo bem. Essa é a maneira, digamos, está correto. Numa prova, está perfeito. Eu, por simplificação, eu vou deixar um pouco de lado o problema físico e agora pensar no problema matemático. Então, eu vou fazer o seguinte: como alguns parâmetros dessa expressão são constantes, eu vou rearranjar isso aqui. Se a gente observar bem que a gente tem o quê? Que 3v sobre 2πr, isso é igual a quem? X à quarta, dividido por quem? Por x ao quadrado menos r ao quadrado. Tá? Então, o que acontece? O único parâmetro que varia é o volume. Os outros parâmetros são constantes. Isso aqui, é uma função de x. E eu vou trabalhar com ela. Por quê? Porque o ponto que minimiza essa função também vai minimizar o volume. Porque o volume é o único parâmetro que varia. Todos os outros parâmetros são constantes. E essa expressão, convenhamos, é muito mais simples do que a anterior. Porque o que acontece? O problema é que aquele monte de parâmetro acaba atrapalhando um pouco. Então, de agora em diante, vamos trabalhar com o problema matemático agora. Basicamente, então, eu vou começar uma página nova. Para a gente trabalhar em cima disso. Então, agora o que a gente tem agora? Agora a gente tem o problema matemático. E qual é o nosso problema matemático? Nosso problema matemático agora é minimizar essa função aqui. X elevado à quarta sobre quem? Sobre x ao quadrado menos r ao quadrado. Bom, se eu calculo a derivada disso, tá? A derivada disso pode ser calculada usando algum programa de computação científica, aí fica a cargo do freguês. Mas se a gente fizer as contas, a derivada disso, ela vai ficar basicamente com a seguinte cara. 2
x ao cubo vezes quem? X ao quadrado menos 2r ao quadrado. Dividido por quem? Dividido por x ao quadrado menos r ao quadrado, isso aqui tudo ao quadrado. Bom, se a gente quer achar o ponto crítico, né? Por quê? A gente sabe que ponto crítico é um candidato a extremo local. Então, por isso que a gente vai buscar ele. Basicamente, ponto crítico que é? São os pontos que anulam a derivada. Então, a gente tem o seguinte, né? A gente tem 2x ao cubo, x ao quadrado, menos 2r ao quadrado, dividido por quem? Por x ao quadrado, menos r ao quadrado. Tá? Quando a gente faz isso a zero, a gente tem duas soluções, né? Aliás, tem três. X igual a zero, ou x igual a mais ou menos r raiz de 2. Bom, a solução x igual a zero faz algum sentido, tá? Basicamente é o cone de cabeça para baixo. Tá? Então, é uma solução possível. Agora, a solução negativa não faz muito sentido físico. A gente está falando de comprimentos, é um problema de geometria aqui. Então, a gente toma o quê? A solução positiva. Tá? Então, a gente tem três pontos críticos. X igual a zero, que não deixa de ser uma solução. Tá? X igual a mais ou menos R raiz de 2. Então, vamos considerar a solução x igual a r mais ou menos raiz de 2. Bom, esse é um ponto crítico. Agora a gente tem que ver se ele é um extremo local. Então, para isso, a gente tem que calcular a derivada segunda. Bom, calculando a derivada segunda, a gente vai ter o seguinte, a expressão agora já vai ficar bem maior. Vai ser o quê? 2x ao quadrado 5x ao quadrado menos 6r ao quadrado, x ao quadrado menos r ao quadrado, menos 4x ao quadrado, x ao quadrado menos 2r ao quadrado, tá? Isso aqui tudo dividido por quem? Por x ao quadrado menos r ao quadrado, isso aqui elevado ao cubo. Tá? No ponto correspondente a r raiz de 2, se a gente substituir esses valores, o que vai acontecer? Bom, aquele termo mais ali à esquerda vai ver que vai dar zero, né? Os outros que vão acontecer vão ser todos cancelados e no final, se a gente fizer as contas, a gente vai ver que isso aqui dá 32. E isso é maior que zero. Então, de fato, o meu ponto crítico é um mínimo local.
Então, é, nota o seguinte, né? Nessa análise, a gente achou, porque a gente tinha o quê? A gente tinha uma solução trivial e duas soluções não triviais, mas que uma não fazia sentido físico para o problema. Bom, a gente pegou a solução não trivial e resolvemos, tá? Então, de fato, você vai ter de um lado, você vai ter x igual a zero, do outro x igual a e raiz de 2. E essa é a solução que dá o mínimo local. Bom, e aí alguém poderia dizer, tudo bem, tá, você achou. Então, como é que fica o volume mínimo? Então, a gente tem que voltar lá na expressão. O volume era quem? Era 2πr, tá? X a quarta, dividido por quem? Por 3 vezes x ao quadrado menos r ao quadrado. Bom, se a gente substituir isso aqui, vai ficar igual a quem? 2 vezes π vezes r, e aí eu vou ter o que aqui? 2 ao quadrado, r a quarta, e aqui vai ser 3 menos, bom, vai ser o quê? 2r ao quadrado menos r ao quadrado, então vai ficar r ao quadrado. E aí, a gente tem isso aqui vai ficar então 2 vezes 4, 8 π r ao cubo sobre 3, tá? Onde r, lembrando, é o raio da esfera circunscrita, tá? Então esse é o valor mínimo. Então esse é o volume mínimo. Né? Bom, então ficamos por aqui. Até a próxima.